transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque é fundamental que você, psicólogo, se mantenha atualizado sobre essa questão. Porque, na verdade, estamos vivendo uma onda de diagnósticos equivocados. E muito pior ainda, estamos vivendo uma onda em que professores, pedagogos e tantos outros profissionais muitas vezes fazem um diagnóstico errado e precoce dessa criança. Não estou dizendo que na escola a gente não perceba sinais, não estou dizendo que não é importante a opinião desses profissionais que estão ali cotidianamente com essa criança. Mas o alerta que eu estou fazendo é que para que a gente possa fechar um diagnóstico, a gente precisa de um grupo de sintomas. Isso, você que me segue nas redes sociais sabe que eu digo sempre, um sintoma não faz diagnóstico. Aproveitando, você que me segue nas redes sociais, já aproveita, se inscreve aqui também no canal do YouTube e ativa o sininho para receber os nossos vídeos toda semana. E se você ainda não me segue nas redes sociais, pode passar a me seguir, não só aqui no canal do YouTube, onde toda semana eu tenho conteúdo de qualidade para você, mas também no Instagram, @dani.fioravante, porque lá eu também estou diariamente desenvolvendo ali conteúdos, respondendo as suas dúvidas e contribuindo com a sua trajetória profissional. Mas lembrando então, para critérios diagnósticos, a partir do nosso Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, na sua 5ª versão revisada e atualizada, que é a versão que nós psicólogos devemos seguir, eu fiz até aqui, ó, acessei o PDF do manual, tem um link aqui também para você acessar esse manual gratuitamente e de maneira online. Vou deixar na descrição desse vídeo, mas esse manual é justamente a nossa bíblia para diagnóstico. E o que ele diz sobre o TDAH? Primeira alteração, nessa nova versão, o TDAH não passa a ser um transtorno de aprendizagem, ele passa a ser um transtorno do neurodesenvolvimento, um transtorno que já está presente nessa criança desde o nascimento, apesar de se manifestar muito mais tarde. Um dos critérios diagnósticos do DSM, inclusive, é que os sintomas têm que estar presentes antes dos 12 anos de idade, para que justamente a gente fale que é um transtorno do neurodesenvolvimento. E como transtorno do neurodesenvolvimento, nós temos então uma disfunção cerebral no caso do TDAH. Nós temos uma diminuição do fluxo sanguíneo de dopamina e de noradrenalina aqui nessa região do cérebro, no córtex frontal, que é responsável por planejamento, organização e pelo controle dos impulsos. É por isso que a criança, o adulto ou adolescente com TDAH, ele apresenta uma certa desorganização, falta de planejamento e impulsividade e agitação nas suas ações, o que representa cada um dos subtipos que eu vou apresentar para vocês também. Mas, para que a gente faça esse diagnóstico e para que a gente identifique cada subtipo, então, precisamos de pelo menos 6 sintomas num período de pelo menos 6 meses e em mais de um ambiente. Por quê? Vamos pensar um pouquinho. Se a criança é só hiperativa ou agitada ou desatenta na escola, mas isso não acontece em casa, será que realmente a gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento e uma dificuldade que está no cérebro da criança que vai para onde ela vai? Ou será que a gente está falando de uma dificuldade daquele contexto de lidar com aquela criança? Ou o contrário também, a criança só é hiperativa e agitada em casa e com os pais, e na escola ela é muito tranquila, ela é muito obediente. Será que, novamente, nós não estamos falando de uma dificuldade do contexto em lidar com a criança e não da criança em si? Fica aqui a reflexão, mas o próprio manual já traz essa reflexão para nós e o próprio manual já traz para nós as características
características diagnósticas que devem estar presentes em pelo menos 6 meses, 6 dessas características e em pelo menos 2 ambientes. Então, quais são esses sintomas? O primeiro grupo de sintomas são sintomas de desatenção, que dizem justamente que a criança frequentemente não presta atenção, tem dificuldade de manter a atenção em tarefas, em atividades, parece estar com a cabeça na lua, parece não estar prestando atenção quando alguém lhe dirige a palavra, não segue instruções, né, ou esquece das instruções que deve seguir, tem dificuldade para se organizar, para planejar e para realizar atividades do dia a dia, se evita, reluta em se envolver em atividades que exigem muito esforço mental ou uma atenção prolongada, perde as coisas, esquece compromissos, se distrai facilmente com estímulos externos e muitas vezes é esquecido em relação às atividades cotidianas. Esses são os sintomas de desatenção, que são o primeiro grupo de sintomas. O segundo grupo de sintomas são os sintomas de hiperatividade e impulsividade. Esses dois grupos de sintomas estão juntos e se referem a quê? A criança ou adolescente que está sempre batucando, remexendo perna e braço, que se levanta do lugar, que corre, que pula em situações onde não deve ter esses comportamentos, criança que responde perguntas antes de terem sido finalizadas, crianças que não conseguem dar uma resposta, pensar numa resposta, elas já vão respondendo, elas interrompem os outros, elas não conseguem aguardar a vez, elas têm muitas dificuldades nessas atividades coletivas justamente por isso. Mas aqui qual é o ponto importante que a gente deve observar nessas crianças para fazer um bom diagnóstico diferencial? Na verdade, essa criança, muitas vezes, ela é impulsiva sim, ela faz coisas que não deve e ela pode até agredir os coleguinhas, mas não é deliberadamente com a intenção de transgredir a regra ou de agredir aquela criança. Ela faz sem pensar. E é isso que diferencia, por exemplo, o TDAH do transtorno de conduta. No transtorno de conduta, a intenção da criança é realmente causar um mal a outra pessoa ou até mesmo transgredir a regra. No TDAH não, a criança transgride a regra não porque ela queira, mas porque ela não consegue se controlar. Isso principalmente quando ela tem sintomas de impulsividade e hiperatividade. Mas como eu disse, são 3 tipos de TDAH. O tipo predominantemente desatento, que tem sintomas de desatenção. O tipo predominantemente hiperativo e impulsivo, que tem esses sintomas de impulsividade e hiperatividade. E o tipo combinado, que na verdade apresenta esses 2 grupos de sintomas. E por que eu tô trazendo isso e tô diferenciando para você também o transtorno de conduta com o TDAH? Porque esse é o seu papel enquanto profissional. Fazer um bom diagnóstico diferencial, saber fazer uma boa avaliação, porque com uma boa avaliação, a intervenção com essa criança é rápida e eficaz. E é isso que a gente deve prezar enquanto psicólogo infantil. Concorda comigo? E se você quiser continuar evoluindo nos seus diagnósticos, nas suas intervenções, nas suas avaliações, já sabe, é só acompanhar aqui o canal que toda quarta-feira a gente tem conteúdo novo e de qualidade para você.